os espaços de ensino, né? Muito bem, professor Solimar, por favor. Bom, enfim. Quero saudar a todos, bom estar nesse fórum e, de maneira toda especial, na pessoa do nosso querido Dr. Pontes, a gente estende, então, essa gratidão pela presença de todos. Obrigado aos que também compõem aqui esse momento de partilha, as nossas universidades irmãs. Quando fui convidado para poder fazer essa partilha, confesso para vocês que me detive um pouco em retomar, né, todo o material aí que a gente tem ao longo dos anos pesquisado. E numa experiência mais da área social, tive a satisfação de ter a vice-presidência da Rede Marista aqui do Estado. Então, nós temos uma rede de escolas, aqui a própria universidade, e mais de 32 obras sociais aqui pela nossa mantenedora ou província. Me detive em fazer um mergulho, né, nessa conexão da sustentabilidade e a área social, mas depois eu acabei dando uma resbalada e não pude deixar de me deter, e aqui vejo meu querido Matheus, né, poder fazer a experiência também que a gente teve na Fundação de Assistência Social aqui de Porto Alegre, que é justamente uma fundação que acaba abrangendo mais de 248 entidades sociais que são financiadas pelo poder público. Então, eu queria dizer para vocês que eu pensei, vamos fazer um mergulho? Eu me empresto aqui no bom sentido, respeitando um pouquinho, encurtando um pouquinho o tempo aí pelo limite da hora, mas eu queria convidar as senhoras e os senhores a fazerem esse mergulho comigo. Eu poderia aqui testemunhar para vocês sobre essas mais de 200 ou quase 300 entidades sociais que eu posso lhes dizer que conheço, porque na sua grande maioria, principalmente as que estão conectadas aqui na cidade de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, eu pude visitá-las. E eu acabei passando aí uma lupa e me detendo em 7 de maneira toda particular, e quero mostrar para vocês essas entidades e falar um pouquinho delas nesse viés, então, da sustentabilidade e do aspecto social. Porque sustentabilidade social nada mais é do que cuidar da vida, cuidar das pessoas. Nós tivemos um gesto que foi extremamente nobre há poucos meses, poderia quase dizer há poucas semanas, porque ainda continuam chegando, que são os nossos irmãos venezuelanos, que estão chegando aqui no nosso estado. O nosso estado é um estado acolhedor. Eu recordo-me que algumas pessoas questionavam, mas por que vamos acolhê-los se nós temos tantas pessoas? Há pouco aqui o nosso querido palestrante falava sobre usuários em situação de rua, e é o que eles de fato viviam lá na Venezuela. Me detive nesse acolhimento a eles. Nós aqui como universidade, inclusive, estamos abrindo espaço para o acolhimento de algum desses irmãos da Venezuela. Então, eu entendo que a sustentabilidade nessa linha do cuidado, de sermos corações acolhedores, de sermos corações sem fronteiras, é uma característica nata do nosso Estado. Então, acho que esse gesto de comum acordo com inúmeras entidades sociais e com o poder público, eu acho que foi muito nobre do acolhimento dessas comunidades que estão vindo da Venezuela. De maneira particular, a nossa rede, nós estamos com um ponto lá na fronteira e dando toda assistência de ordem financeira, de ordem de alimentação, a uma comunidade de religiosos, de irmãos maristas, que estão lá nessa parte de triagem, justamente lá na ponta, né, ajudando nesse aspecto de triagem dessas nossas comunidades. Eu coloquei aqui a figura da maioridade ou da terceira idade. Nós, há pouco, abrimos a Universidade UNAT, da terceira idade, coronel, aqui na PUC. Nós temos um instituto da criança e do adolescente, que inclusive está aqui, está vinculado à nossa fundação Afijo. Mas a questão dos idosos, eu confesso para vocês que
que é uma questão que deveria deter um pouco mais do nosso carinho, da nossa atenção. Quando nós vamos até o nosso instituto de geriatria e ali entramos naquelas pesquisas, naqueles números, nós deveríamos ter uma atenção muito mais especial para essa comunidade que cresce e que precisa de muita atenção, de muita sustentabilidade no sentido de acolhimento. Uma entidade que também nos chama a atenção, ela está aqui em Porto Alegre, no bairro Mário Quintana, é o SESMAR. É uma entidade que está inserida numa comunidade de alta vulnerabilidade, uma comunidade muito, muito simples, né? Lá existe, senhores e senhoras, toque de recolher. A gente pensa que isso é só lá no Rio, né? Não, eu me deslocando para lá já tive que virar o carro e retornar, porque não podia se entrar na comunidade, isso se estende ao longo, não de um dia, por vezes são de semanas, que tu não consegue inserir alguém que não seja daquela comunidade nesse bairro. Lá nós temos uma obra que atende mais de 1.400 crianças e jovens, inclusive uma escola que se chama Irmão Jaime e atende jovens do ensino médio de forma gratuita. Eles têm um trabalho extremamente transformador, de sustentabilidade, há todo um aspecto de reciclagem. Há pouco nós escutávamos aqui, eu recordo-me que lá nós temos inclusive os galpões de reciclagem, então um trabalho muito nobre que é feito nessa obra social. Eu aqui vendo o coronel, vendo o Matheus, não poderia me desconectar do poder público. Há uma escola que está aqui nas ilhas, na Ilha da Pintada, chama-se IMEI Ilha da Pintada. É uma escola de educação infantil. Nós, quando olhamos escola, eu que sou ex-aluno marista do maternal até a universidade, bom, eu tenho o padrão das escolas que eu tive a graça de poder estudar. Mas olhar uma escola pública do município, com características totalmente diferenciadas, com um acolhimento de realmente educação de alto gabarito, aqui eles mostram, então, o testemunho dessa escola, se alguém tiver a oportunidade, com uma equipe de educadores, de direção, totalmente empenhados e com projetos claros na linha da sustentabilidade da escola. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é a Fundação Pão dos Pobres. A Fundação Pão dos Pobres, por sinal, nesse final de semana, foi uma das 6 instituições sociais do nosso estado que recebeu o selo, a certificação das 100 melhores instituições do nosso Brasil. Ok, critérios de avaliação aí, nível nacional, mas devemos sim nos orgulhar. 6 instituições, entre elas então a Fundação Pão dos Pobres, que tem uma atividade maravilhosa. Eles trabalham na linha do acolhimento social e com as suas casas extremamente autossustentáveis. Esse é um dado diferenciado, então acho que entra conectando com o tema da área social e sustentabilidade. Eles têm os projetos, e muitos de nós conhecemos, que são dos cursos de iniciação profissional, e são milhares de pessoas que tiveram a chance de ter uma formação realmente assim que marcou a vida e abriu essas pessoas para o mundo do trabalho e totalmente assim bem posicionadas. A gente tem testemunhos que nós ficamos muito encantados sobre a Fundação Pão dos Pobres. Eu agora, vejam, dei um pulo, né? Acabei indo para a área empresarial. E aqui eu poderia lhes dizer, eu estava com o presidente René há pouco no almoço do LIDE, e lá estavam empresários, e aqui uma benemerência. Nós temos inúmeras empresas aqui no nosso estado que têm, sim, responsabilidade social, que conseguem entender que eles têm que ampliar essa visão, foco no seu negócio, mas foco nas pessoas. E aqui eu trouxe um exemplo e pedi autorização, brincava com o Galó esses dias, se poderia falar sobre a Renner. A Renner é uma instituição que tem mais de 20 mil operários, servidores, e que aplica tudo o que é possível nas leis de incentivo na área social. E aqui, permitam-me um gancho, essas instituições que eu falei anteriores e as outras que virão,
são instituições que peleiam para sua manutenção diária, mas recebem recursos da nossa sociedade. E aqui é um exemplo de uma empresa, de novo, que aplica toda a porcentagem possível das leis de dedução e, por vezes, até um pouco além, né, na área social. Poderia citar inúmeras empresas que têm esse coração solidário e sem fronteiras na área social. Uma outra instituição que é diferenciada aqui no nosso estado é a Kinder. Acho que quando veio o Carlos falava no convite, falava sobre a Kinder, uma instituição que atende crianças com deficiências múltiplas. E o projeto da Kinder, a gente olha assim a estrutura, confesso para vocês que é uma estrutura bonita, né? A gente vê assim, ela dizia alguém fazendo uma visita, né? Pô, parece uma instituição de primeiro mundo, assim, ela é privada, né? Ela atende pessoas só de fundo particular. Não, é uma instituição 100% filantrópica. Atende pessoas extremamente desprovidas nessa área, então, mais da sensibilidade neuro. Então, são crianças que ali as vidas são resgatadas, não só da criança, como da família. A fundadora que aparece ali, a doutora Bárbara Fischner, uma pessoa maravilhosa aí na nossa cidade. Tomei a liberdade aqui de colocar a figura desse sacerdote. É uma outra instituição que é lá na Zona Sul, Padre Leonardi é o nome da instituição. Esse é o Padre Seron, acho que muitos conhecem. Geralmente ele está na Gaúcha, né? Porque ele é colorado, doente. Mas o Padre Seron, além de ter essa virtude, é interessante, é o trabalho social que lá é feito. Eles atendem 5 áreas. Além do acolhimento, iniciação profissional, SASES em turno inverso, então a criança no turno inverso vai lá para fazer os temas e tal, ser acompanhados. Eles têm um refeitório para usuários em situação de rua. Nesse escopo, fora a nossa brigagem, eu diria que é algo realmente diferenciado. Né? Um espaço de acolhimento, então, a esses usuários em situação de rua, lá na Restinga, inclusive, tem muitos, e fazem atendimento de corte de cabelo, tomar banho e o alimento. E eu gostaria de ir concluindo. Essa imagem está aqui dentro da PUC, em alguns espaços, como a nossa biblioteca, na nossa capela. Toda essa transformação social que nós precisamos viver, eu entendo que nós somos aqui os primeiros embaixadores, nós somos os primeiros corações solidários, corações sensíveis. É na defesa da vida e nós deveremos, né, estar juntos. Tem uma canção que diz: um dia a vida vai nos perguntar o que nós fizemos com os nossos sonhos e qual é o nosso jeito de amar. O que nós vamos deixar para as pessoas que no mundo vão continuar, para que não tenhamos vivido à toa e não seja tarde demais. Meus estimados, não é tarde demais. Eu, pessoalmente, tenho muita esperança para quem vive dentro da universidade, agora vivendo dentro da academia de novo, tenho muitas esperanças. Nós precisamos de mais fóruns como esse, nós precisamos de mais espaços que tenhamos a coragem de defender a vida. Acho que esse é o sentido, então, da área da sustentabilidade e a área social. Obrigado.